talvez. Quem estava aí em casa nos acompanhando, desculpinha aí, tivemos um problema técnico aqui na conexão. Tomara que deu tudo certo agora. Continuando a reflexão aqui com os amigos de casa, com os amigos aqui na Sociedade Espírita. Será que nós outros, mesmo não tendo todas as facilidades materiais que Zaqueu teve, aproveitamos de alguma forma esse contato com Jesus? Parece que buscamos ativamente ao Mestre. Com certeza hoje nós, no estudo espírita consciente e consistente, no esforço honesto de nos melhorarmos, do trabalho na caridade, no trabalho do bem ao próximo, certamente hoje já somos um pouquinho melhor do que éramos ontem. Mas quantas vezes no dia a dia, nas pequenas atitudes que poderíamos ser mais parecidos com Jesus, que poderíamos, na verdade, praticarmos com maior propriedade aquilo que o Mestre ensinava, como o perdão, a tolerância, principalmente a tolerância, ainda mais nessa época, ainda eleições, né? Quantas famílias, quantas pessoas tendo aí seus desentendimentos por questão de preferências políticas. Onde é que está Jesus no nosso dia a dia, nessa hora que a gente está se desentendendo com o semelhante por conta de divergência política, divergência de futebol, divergência religiosa? Será que nós estamos fazendo como Zaqueu e oferecendo, devolvendo aquele a quem prejudicamos 4 vezes mais, por força desse desejo honesto de estarmos com Jesus? Percebam, Zaqueu queria estar com Jesus, apesar de todos os erros, apesar de toda uma vida, ele queria estar próximo do Mestre, queria se aproximar do Mestre. Nós nos empenhamos para nos aproximarmos do Mestre? Apesar disso que falamos, da questão da grande elevação espiritual do Mestre Jesus, dele já ser um espírito tão puro, tão elevado, tão perfeito quando da formação do planeta Terra, ele nos prova de forma consistente que a evolução espiritual, que o amor, que a justiça não são algo extremamente... Aliás, é desafiador porque é um trabalho para a vida toda, e não é só para uma encarnação. São para todas as encarnações, para a vida toda do espírito mortal. Mas é algo que não é um bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças é desenrolar os nós que nós fazemos para burlar a nossa consciência, para fortalecer o nosso ego, que a gente sempre quer proteger o nosso ego, nosso umbiguinho, nós somos coitadinhos, né? Nós, Deus o livre e guarde. Ah, não, o outro tá errado, o outro vai escolher aquele candidato lá péssimo. Ah, meu Deus, como é que pode uma criatura em pleno... Não, tá, o outro tem direito à sua consciência, à sua liberdade de escolha. E nós? E a vibração que nós emitimos? As palavras que nós proferimos? Os pensamentos que alimentamos? Que com certeza não são tão cristãos assim em alguns momentos. Que com certeza não são tão harmoniosos, não são tão caridosos em alguns momentos. Nessa hora, por mais que Jesus esteja influenciando, derramando o seu amor, sua presença sobre todo o planeta, nessa hora nós estamos simplesmente virando as costas. Nós não estamos subindo na árvore por nós mesmos para nos aproximarmos de Jesus. Percebam que foi um acontecimento material, mas podemos fazer um perfeito paralelo. Zaqueu teve que se elevar, sair da sua condição de comodidade, teve que sair da sua empáfia, da sua arrogância, da sua vaidade, de certa forma se humilhando, subindo numa árvore como se fosse um garotinho para se aproximar do Mestre. E nisso ele se elevou, não acima da multidão, se elevou acima de si mesmo. Será que nós no dia a dia nos elevamos acima de nós mesmos para calarmos um conflito no lar, para calarmos não no outro, calarmos de nossa parte um conflito no ambiente de trabalho, de estudo em que convivemos? Será que nós fazemos esse esforço consciente para, ok, Jesus está aqui, foi isso que ele pediu 2 coisas realmente simples. Claro, né? Quando o Mestre coloca dessa forma, fica muito simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Tá, 3 coisas, né? Porque são os 3 amores. Amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Na verdade, são 3 coisas simples e trazem um benefício tremendo para nós. O último é imediatamente relativo a nós, o amor próprio. Quanto nos afastamos desses 3 amores, quanto nos afastamos de Jesus, quanto não recebemos Jesus em nossos lares, quando nos permitimos o desequilíbrio, quando nos permitimos guardar o ressentimento, quando nos permitimos
não perdoar, revidar, continuar com aquele ranço, com aquela raiva, com aquela vontade de dizer, não, mas eu vou ter que falar como é que essa criatura me faz uma coisa. Aquele lá, como eu gosto de dizer, aquele lá. Então, não, mas aquele lá é o irmão. O irmão. Às vezes o irmão vai nos fazer algumas coisas bem complicadas, bem tremendas. Verdade, verdade. Às vezes é amargo. Mas aquele irmão, ainda assim, por pior que seja a situação, é instrumento das leis de Deus para o nosso crescimento. Vamos deixar bem claro, instrumento das leis de Deus. Deus em nenhum momento vai dizer para uma criatura, vai fazer um planejamento reencarnatório, nem Deus faria isso. Né? Os benfeitores espirituais são os ministros da vontade do Pai, que são responsáveis pelas nossas reencarnações. Eles vão dizer, tá, tu vai voltar lá, Eduardo, e teu trabalho dessa encarnação vai ser incomodar Aldrin. Tá, incomodei um pouquinho também. Né? Mas não, em nenhum momento alguém vai reencarnar com este propósito. O propósito é justamente se melhorar. Porém, se nós, em algum momento de necessidade evolutiva, por ainda não termos aquela maturidade, por necessitarmos daquela aprovação daquele desafio, entramos na mesma sintonia daquela pessoa que ainda não se melhorou completamente naquela área. Então, nessa hora, aquela pessoa, por força das leis divinas que são perfeitas, vão aproveitar a imperfeição de um irmão e a necessidade de evolução de outro e colocar essas pessoas em alguma situação de convívio em que as arestas vão ter que se acertar de alguma forma. E nisso ambos crescem. Um tomando consciência de que pode se tornar uma pessoa melhor, que talvez deva se desculpar por algum equívoco, que deve ter mais cuidado. O outro, que já está louco para voar no pescoço, desculpa, Tauri, não sei o que eu te fiz, mas se em algum momento nós vivemos isso, é que eu te peguei, por exemplo, minha amiga, a outra pessoa ali percebe que pode exercitar o perdão, percebe que, olha, o que essa criatura faz que me incomoda tanto? Será que eu não tenho essa mesma imperfeição? Será que eu não faria igual ou pior no lugar da pessoa? E o que isso tem a ver com Zaqueu? Pois justamente nessa hora, quando nós fazemos essa reflexão e buscamos perdoar, nos acertar, entender, compreender o outro. E tá aí uma coisa bem difícil hoje em dia, quando buscamos compreender o outro, entender a necessidade do ser humano, daqui a pouco se comporta de uma forma, porque foi a criação que teve, porque ninguém conversou de uma forma amigável e respeitosa para explicar que poderia se comportar de forma diferente. Nessa hora, mesmo que nós não sejamos religiosos, mesmo que jamais tenhamos entrado em uma igreja, mas que buscamos essa conciliação, essa harmonia, nós estamos mais do que nunca seguindo as leis de Deus e recebendo de forma primorosa Jesus em nossas casas íntimas, em nossos corações, através de atitudes positivas de convívio harmonioso. E é importante a gente lembrar, nós estamos no mês de conscientização aí, uma campanha de valorização à vida, o Setembro Amarelo. Infelizmente, não é ínfimo o número de pessoas que dão cabo da própria encarnação, causando tremenda dor aos familiares e também causando um grande mal a si mesmo. Uma vez que somos espíritos imortais que utilizamos o corpo físico por algum tempo para nosso progresso. Então, eu ouso me questionar, até pelos estudos que fizemos para elaborarmos essa exposição. Nessa vontade de Zaqueu de encontrar ao Mestre Jesus, de dar um significado maior à sua encarnação, à sua existência, será que ele não estava ali aonde com algum pensamento menos feliz de subtrair a própria vida, de acabar com a própria existência material? Será que nessa busca pelo Mestre não tentava preencher o coração de um significado mais profundo? Será que não estava desiludido? Quantas vezes vemos aí personalidades, pessoas com toda a fama, com todo o dinheiro, com toda a projeção, sucumbindo à depressão, a suicídio, ou às vezes não de forma direta, mas de forma indireta, abusando de substâncias e causando o próprio desencarne, causando a própria destruição do corpo físico.
Não são os bens materiais. Zaqueu já estava aí dando exemplo. Não são os bens materiais a resposta. A resposta é justamente nós buscarmos conhecer e vivenciar, utilizar essa luz que temos em nosso íntimo, uma vez que todos nós somos filhos de Deus. E como gosto de lembrar, enquanto filhos de Deus, nós somos herdeiros do universo. E temos um valor tremendo em nossa alma. Um valor tremendo em nós. Nós somos extremamente valiosos. E isso não é arrogância, isso não é orgulho, isso é auto-amor, esse amor próprio, amar ao próximo como a si mesmo. É muito importante buscarmos nos conhecermos, nos entendermos, nos valorizarmos perante a vida real, a vida espiritual. Forma para fazermos isso, essa aproximação do semelhante, essa aproximação do próximo, a vivência desse amor, essa caridade. Pois é isso que nos alimenta, que nos fortalece, nos faz continuarmos adiante. Porque sim, a vida é bastante desafiadora. Para quem tem facilidades materiais não é diferente. Para nós que talvez não tenhamos tantas facilidades materiais, também é bastante desafiadora. Quantas vezes desanimamos? Quantas vezes achamos que não vamos ter a menor condição de levantar no outro dia e encarar a vida? Mas daqui a pouco o sorriso do filho, o carinho da esposa, o apoio do pai, da mãe, dos familiares. Ou se não temos ninguém da família por perto, aquele sorriso da pessoa menos favorecida a quem temos a oportunidade de amparar e sentimos ali uma conexão profunda. Aqueles que honestamente tiveram a oportunidade, honestamente não, aqueles que tiveram a oportunidade de em algum momento ser útil ao seu semelhante, devem se recordar não tanto do agradecimento, que às vezes pode não vir, não devemos fazer a caridade naturalmente por agradecimento, por reconhecimento, aí não seria caridade, mas aquela consciência de que, nossa, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa, essa pessoa não estava bem, e meu gesto, que bom que ela ficou melhor, que bom que eu pude ser útil. Porque a gente quando consegue fazer a caridade, a gente não pensa o meu gesto, não, olha, que bacana que isso foi útil. Como é gostoso quando a gente percebe, olha, às vezes é um calar, às vezes é ficar quietinho, respeitar uma situação, ou facilitar uma situação para alguém e ver que aquela pessoa que estava triste, estava deprimida, às vezes estava desesperada por conta do nosso gesto, conseguiu sair de uma situação muito complicada. Olha que legal. Uma vez um expositor espírita falou o seguinte: se existe algum orgulho positivo, se existe algum orgulho bom, é esse orgulho de sabermos que ajudamos de alguma forma, que auxiliamos de alguma forma na caminhada de alguém. Isso é caridade. Isso acrescenta um valor tremendo ao nosso íntimo. Nessa hora, a sombra do nosso íntimo desaparece. Nessa hora, a incerteza, o vazio, o medo diminui. Nós ainda teremos os nossos problemas. Não é um gesto de caridade honesto, sincero, que vai acabar com os nossos problemas. Mas nessa hora, uma multidão de pecados começa a ser apagado, de certa forma. Começa a ser encoberto, começa a diminuir. E nos colocamos com maior propriedade no rumo da luz. Talvez a nossa luz ainda seja fraquinha, mas ela está lá. Então que possamos convidar a Jesus, que possamos receber a Jesus em nossas casas, em nossos corações, para que essa pequena luz que hoje temos, que tanto precisamos que cresça, em primeiro lugar para que fiquemos bem, e imediatamente para sermos úteis ao nosso próximo, e dessa forma amando a Deus, para que isso possa ser cada vez maior e que possamos ser tão felizes quanto Zaqueu foi naquela oportunidade de receber o Mestre. Agradeço imensamente o carinho, a paciência e a atenção dos amigos, aí no lar e aqui na nossa sociedade espírita. E amiga, por gentileza. Muito obrigada pela palestra, foi muito autoexplicativo. Espero conseguir gravar todos os ensinamentos e deixo aqui um convite para trazermos o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus para o nosso lar, através do Evangelho no Lar,
que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, é online. Mesmo que não tenha uma família, pode fazer sozinho na sua própria casa e traz uma luz também ao seu bairro, porque traz também o conhecimento, os pensamentos positivos, de extrema harmonia para todos que estão perto. Basta entrar em contato pelo Facebook, tá? Então vamos seguir para o nosso passe. Peço aos médiuns que se posicionem e a todos que se encontram aqui que elevem o pensamento a Deus, ao nosso Pai, que independente de onde estejamos, as energias recebidas do passe nos revitalizarão e nos corrigirão todos os maus pensamentos, a negatividade. Sairemos desta palestra com ensinamentos gravados em nossos espíritos e assim vamos poder gravar e auxiliar o nosso próximo no nosso dia a dia. Vamos conseguir amenizar todas as discussões, porque vamos espalhar a harmonia. Vamos conseguir também sermos a luz na vida do próximo e na nossa também. Pedimos, Senhor, que a proteção e os bons espíritos nos acompanhem e que estejam em nossas casas. Pedimos também que todas as águas expostas sejam fluidificadas e assim possamos receber os remédios que necessitamos para o corpo físico. Agradecidos também somos por mais esta oportunidade de aprendermos e convivermos com o nosso semelhante. Que assim seja. Agradeço a todos que vieram aqui presencialmente e que nos acompanharam online. Quem desejar mais informações pode vir falar comigo aqui ou pelo Facebook. E desejo a todos um bom retorno às suas casas. Boa noite a todos.